dia 10, e aí você me fala, não, é dia 17. E eu te digo, mas se você viu o vídeo do dia 9 que o Israel postou hoje, você vai ver, a gente vacilou legal. Então, estamos aqui repondo os vídeos, né? A gente tinha pensado em fazer um vídeo só, grande, pra repor tudo em um vídeo só. Só que aí eu falei assim, não, porque primeiro que o vídeo ia ter 1 hora, e segundo que, sei lá, a pessoa nas férias de dezembro quer assistir. Aí ela tem que ter os vídeos bonitinhos, porque ela não vai perder a sequência, né? Em nome de Jesus. E aí a gente precisava ter os vídeos bonitinhos, não dava pra fazer tudo junto só porque a gente vacilou. Vocês não vacilaram. Estou aqui nesse cenário diferente, vocês podem ver, cada vídeo é um cenário diferente. Todos os outros vídeos, tirando do ônibus, foram na minha casa em cômodos diferentes, com paredes diferentes. Mas hoje, neste cenário, com essa cadeira gamer, eu estou na casa da minha avó, dos meus primos. E eu vim gravar aqui no quarto dos meus primos, que eu achei melhor. Eu tava pensando se com a luz apagada não ficava bom. Eu achei que ficou legal. Só que pro vídeo eu acho que não. Então pode acender, obrigado, meu primo. Comenta aí embaixo se vocês gostaram da luz apagada. Eu achei que ficou bonitinho, mas acho que pra fazer o vídeo é melhor acesa mesmo. E essa luz que ficou na minha cara é do computador. Mas no dia 10, nós finalmente terminamos Mateus e começamos Marcos. Gente, vocês têm noção de que de 4 evangelhos a gente já leu 1? E o que Jesus fala aqui pra gente é um pouco do que ele já falou, né? Porque em Mateus, o começo de Mateus, todos os evangelhos são bem parecidos porque contam a mesma história, que é a história de Jesus. Mas alguns têm algumas coisas que outros não têm. É sobre isso que a gente vai falar. Vou reforçar algumas coisas do começo de Mateus também. E algumas coisas que tem aqui no Evangelho de Marcos que não tinha no de Mateus. Bom, primeiro de tudo, a gente percebe o quê? Que eu tava lendo aqui, tava analisando, e aí eu parei pra pensar. Jesus se preparou 30 anos. Ele levou 30 anos de sua vida pra se preparar pro ministério dele, né? E quando o ministério dele, público, começa, dura só 3 anos. Então, ele teve 30 anos de preparação, mas ele só exerce seu ministério mesmo, de uma forma pública, durante 3 anos. E muitas vezes a gente quer trocar essa ordem, né? A gente quer se preparar 3 anos e servir 30. Mas quando eu falo servir, eu não falo no sentido que você não possa servir a Deus. Mas eu falo num sentido mais, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Você quer ser missionário. E aí você quer viajar para outros países, você quer rodar o mundo, pregar o evangelho e tal. Mas você quer se preparar só 3 anos para viver, para exercer o seu ministério 30 anos. Só que Jesus fez o contrário, tipo, antes de você querer ir para outro país, antes de você querer rodar o mundo, mano, prega o evangelho pra pessoa da sua sala, pro seu trabalho, as pessoas que estão dentro da sua casa, já ouviram falar de Jesus? Então, antes de você querer ir pra fora, antes de você querer servir a Deus de verdade, digamos assim, você tem que se preparar, entendeu? Junto a isso, já tem outra coisa que o quê? A gente percebe que em vários momentos, não só aqui no começo, né, mas tipo, todo ao longo da história de Jesus, a gente percebe que em vários momentos Jesus se isola para ter um momento de secreto com Deus. E ele nos mostra isso porque até o próprio Jesus precisava de momentos para se afastar da multidão, ele precisava de um momento de secreto com o Pai. Ele precisava de um momento que estivesse só ele, o Pai e mais ninguém. Por mais que eles fossem um, eles estavam separados. E Jesus estava aqui na Terra justamente para nos dar esse exemplo. E para nos falar, a gente precisa ter momentos de secreto com Deus, né? E neste momento de preparação, que Jesus é preparado no secreto, ele tem um secreto com Deus, ele se isola, fica sozinho com o Pai e ele é preparado, essa preparação é revelada no público. Assim como em Mateus 6,6, que fala para orar em secreto. Quando você for orar, vá no seu quarto, feche a porta e ora a seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que o vê em secreto o recompensará.
Da mesma forma, você tem que ter um momento de secreto com o Pai, né? Que Jesus fala justamente isso. E você vai perceber o resultado desse secreto em público. Por exemplo, eu queria muito ter o dom de cura. Aí eu vou lá em secreto, eu oro, tenho um momento com meu pai, né? E aí eu peço esse dom. E quando tá em público, eu vou lá numa pessoa na rua, aí ela tá doente, e aí eu vou lá, oro e ela é curada. Então, você precisa ter um relacionamento com o seu pai em secreto também, não só em público. Novamente, Jesus fala sobre as primeiras pregações de Jesus, que é o quê? Repetindo, né? Porque eu falei isso de Mateus também, que é o quê? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Outra coisa também é que Jesus ainda chama. Jesus ainda nos chama. Da mesma forma que ele chamou os discípulos dele, que ele chamou Pedro, Tiago e João lá no barco. Da mesma forma que ele chamou Mateus, que no livro de Marcos aparece como Levi. Se você já assistiu The Chosen, é uma série muito boa, eu recomendo. E mostra como cada discípulo foi chamado. Porque é claro que a gente pode ler e pode entender. Só que eu acho que quando a gente assiste isso, mais visual, é mais fácil de entender ali, compreender. Fica melhor. E ali mostra como Jesus chama cada discípulo, né? E da mesma forma que Jesus chamou os discípulos dele, ele nos chama para seguir ele. Ele nos chama da mesma forma que ele chamou Mateus ou Levi para abandonar tudo. Na verdade, Jesus só chamou, só falou siga-me. E Mateus sentiu no coração dele, tipo assim, ele se dispôs a abandonar tudo que ele tinha. Mateus era um homem muito rico, porque ele cobrava o imposto das pessoas. E ele ficava com uma parte, não sei dizer exatamente como funciona, mas eu sei que ele era um homem rico porque ele era coletor de imposto. Ele era judeu e virou coletor de impostos, que cobrava o imposto do próprio povo. Então as pessoas consideravam ele um traidor, digamos assim, porque ele cobrava imposto do próprio povo. E isso não era visto como algo certo, né? E então, Jesus falar com um publicano, que no caso são cobradores de impostos, e se assentar à mesa com pecadores era algo absurdo. Mas Jesus fala para os fariseus e os mestres da lei, ele fala, não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Então Jesus não veio aqui, também igual na parábola da ovelha perdida. Jesus se alegra mais com uma ovelha perdida que foi encontrada do que com 99 que nunca se perderam. E é isso, mano. Jesus é Jeová Rafa, é médico dos médicos. Ele veio para curar os doentes, não quem não precisa ser curado, né? Porque os fariseus, mestres da lei, eles se consideravam as pessoas muito santas, assim. Então Jesus fala, eu não vim pra vocês que, se vocês acham que vocês já estão salvos, se vocês se acham tanto assim, eu não vim pra vocês, eu não vim pra salvar vocês, eu vim pra salvar os pecadores, as pessoas que erram, as pessoas que falham, pessoas que são humanos de verdade, que falham, ninguém é perfeito, né? E Jesus fala, eu vim pros pecadores, eu não vim pros justos, né? Não são eles que precisam ser salvos. Outra coisa que Jesus nos mostra é que ele não só fala, ele age. Aqui em Marcos 2, logo no começo, conta a história de um paralítico, que os seus amigos levaram ele até Jesus, estava uma multidão, e eles não conseguiam ter acesso a Jesus. E aí, os amigos dele pegaram, abriram um buraco no teto da casa que Jesus estava e desceram o amigo deles com a maca pelo teto. Isso mostra em The Chosen também, nossa, é muito bom. E isso nos mostra duas coisas. Três coisas com o final da história também. Duas coisas. A primeira coisa é que você precisa, é muito importante que você tenha amigos que te aproximam de Deus. Porque, mano, imagina só, você tá com seus amigos, aí do nada eles falam, mano, Jesus tá ali naquela casa, vamos lá que ele vai te curar. Aí mete louco, eles falam, bora, a gente carrega, aí foram 4 amigos, mais o paralítico,
levaram em cima do teto. Não, eles chegaram lá e falaram, ai, não vai ter como, porque tem multidão. Falou, não, a gente dá um jeito. Aí eles foram subir em cima do teto, abriram um buraco e desceram lá só pro amigo falar com Jesus. Mano, que amizade! Top. E é muito importante que a gente tenha amigos que nos aproximam de Deus. Porque quando você precisar de alguém pra orar por você, quando você precisar de alguém pra conversar, além de Deus, é claro, né? A gente pode conversar com Deus porque Ele é nosso Pai. Mas quando você precisar de algum amigo, você precisa ter alguém que vá te entender, alguém que creia no mesmo Deus que você, alguém que entenda aquilo que você está falando, que entenda o que você está passando e que não vai aumentar o seu problema, mas vai, não vou dizer diminuir, mas ele vai deixar o problema leve. Como, por exemplo, quando Jesus estava com Jairo e a filha dele morreu. E aí Jesus falou, calma, ela não está morta, ela só dorme. Então você não precisa de amigos que vão aumentar o problema. Você precisa de amigos que vão não diminuir, mas deixar o problema leve. Não fazer tempestade num copo d'água. Amigos que vão te mostrar a luz da palavra, que Jesus é a solução. Então Jesus vai lá e fala com o paralítico. Fala assim, seus pecados são perdoados. Então os fariseus, mestres da lei, tudo, eles ficam pensando ali entre si, nossa, quem é esse? Só Deus pode perdoar os pecados. E Jesus era Deus, por isso que ele podia, né? Mas eles não acreditavam nisso. E aí eles começaram a falar que Jesus estava blasfemando, porque só Deus podia perdoar os pecados. E aí Jesus vira pra eles e fala, o que é mais fácil? Você falar, os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Aí ele vira pro paralítico e fala, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E na mesma hora ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Então Jesus não só fala, ele age. Jesus também nos mostra que ser discípulo é mais do que seguir, é se entregar. Por quê? A gente vê que a todo momento tem uma multidão com Jesus. Sempre tem uma multidão seguindo Jesus. Mas somente os discípulos de verdade que se entregam com Jesus e por Jesus. Somente os discípulos de verdade ficaram na dor, quando Jesus morreu e ressuscitou. Só os discípulos de verdade que estavam próximos ali. É a mesma coisa que a gente leu em Mateus esses dias, né? Que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então até tinha uma grande multidão seguindo Jesus, mas discípulos eram apenas 12. Então só quem se entregava de verdade, só quem estava ali todos os dias é que era um discípulo de verdade, entendeu? A multidão era como você ir num culto de domingo e só. Você vai lá, você ouve a palavra, você é abençoado e depois você segue a sua vida normalmente. Mas um discípulo de verdade vive todos os dias sabendo que ele é um cristão. Ele não é um cristão só de domingo. Ele é um cristão todos os dias. E aí eu pergunto pra você e pra mim também. Será que você tem sido parte da multidão? Ou você tem sido um discípulo de verdade? Você tem sido chamado, mas será que você tem sido escolhido? Pense nisso. Que Jesus ainda chama, mas você está disposto a caminhar com Ele todos os dias? Bom, mas é isso. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Marcos é bem direto ao ponto assim, né? Mas esse vai ser o meu cenário nos próximos vídeos. Não sei dizer até qual vídeo, mas nos próximos vídeos esse aqui vai ser o meu cenário. Pode ser que eu mude também, mas a princípio esse aqui vai ser o meu cenário nos próximos vídeos. Meu primo tá aqui, disse que queria dar um recado. Gente, se você estiver vendo esse vídeo aí, meio que, tipo, depois desse vídeo aqui, você larga o celular e vai espalhar o evangelho. Larga de ser preguiçoso e vai espalhar o evangelho. Eita, obrigada aí, avião. Mas é isso, vocês ouviram a criança, né? Larga o celular, vai espalhar o evangelho. É isso, eu não tenho mais nada pra falar, então
até o dia, que dia? 12. Até o dia 12, falou!